Olá, bom, continuando então a resolução do CSTPM 2018 com a questão número 8, que falava assim: o alvo representado na figura é formado por 3 círculos concêntricos. O que é círculo concêntrico? É círculo que possui o mesmo centro. Então imagina que aqui tem o centro da circunferência. Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Imagina que esse pontinho vermelho que eu coloquei aí seria o centro. Então essas 3 circunferências, essa menorzinha branca, essa que está pintada de preto e a grandona lá de fora, elas possuem o mesmo centro. Tudo bem? Bom, o círculo menor, outro intermediário e outro maior. Sabendo-se que as medidas dos raios dos 3 círculos formam uma progressão aritmética. Então esses raios, eles obedecem um certo padrãozinho, uma progressão aritmética, e que a soma das medidas, né, é 120 centímetros. Ele quer saber qual que é o raio do círculo intermediário, aquele círculo que está no meio, tudo bem? Bom, então o probleminha é que misturou um pouquinho aí com a geometria, essa questão da circunferência do raio, com um pouquinho da álgebra, com essa questão de PA, né, que é a progressão aritmética, tá? Então uma questãozinha um pouquinho mais elaborada, porque junta essas duas áreas da matemática. Então como é que a gente consegue modelar para resolver isso? Então vamos pensar na soma desses 3 termos consecutivos aí dessa PA. Por que consecutivos? Então aqui estão os raios da circunferência. Opa, desculpa. Deixa eu só grifar aqui. Os 3 termos, que seriam os raios da circunferência. Então a gente vai começar a traduzir. Então os termos da nossa PA, que estão sendo consecutivos, que a gente vai somar, são, na verdade, pelo enunciado aqui, pelo nosso contexto, são os raios da circunferência. Ok? Bom, então vamos pensar que, por exemplo, a circunferência menorzinha, a menorzinha lá tem raio R, tudo bem? Eu não tenho a medida dela, só sei que a soma dá 120. Mas vamos começar a dar nome aos bois aí. Vamos chamar de R o raio da circunferência menor. O raio da circunferência maior, desculpa, da maior não, da intermediária, que é um pouquinho maior do que dessa menorzinha, ela tem o quê? Ela tem uma medida a mais. Só que essa medida a mais, que tem da menor para a intermediária, é a mesma medida que tem da intermediária para a grandona. Por que tem que ser a mesma medida? Porque a gente tem que lembrar que numa PA existe sempre uma razão, um número que está sempre somando o anterior para a gente calcular o próximo. Então se você pensar, por exemplo, numa PA de razão 2, tá? E vamos pensar que o primeiro termo dela é 3. Então é 3, aí mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, e vai indo sempre de 2 em 2. Essa é a característica da PA. A gente tem uma razão, tem um mesmo número que está sempre somando de um para o outro. Aqui no nosso caso vai ser o mesmo número que está somando de um raio da circunferência para o outro. Só que eu também não sei como é que está aumentando. Então eu vou aumentar de x em x o raio da circunferência menor. Então para achar o raio da circunferência intermediária, eu vou pegar o raio da circunferência menor e vou somar x. Como é que eu vou achar agora o raio da circunferência grandona? Vou pegar o raio da circunferência intermediária e vou somar mais x. Só que ele já era r mais x. Se eu colocar mais um x, vai ficar r mais 2x, que é justamente o que está aqui. Então, o que eu acabei escrevendo aqui? O raio da circunferência menor aumenta mais x. Tem o raio da circunferência intermediária, aumenta mais x. Vou ter o raio da circunferência grande, que é r mais 2x. Se eu somar tudo isso, ele disse que dá 120. Agora a gente vai somar, vai juntar, né, os termos que são semelhantes. R com R, X com X, e depois o número a gente joga lá para o outro lado com o 120. Bom, quantos R's a gente tem aqui? A gente tem 3 R's. 1, 2, 3. Quantos X a gente tem aqui? 1 mais 2. A gente tem 3X também. Então tem 3R mais 3X igual a 120. O 3 não está multiplicando tanto R quanto X, a gente tem 3R's e a gente tem 3X. Se o mesmo número está multiplicando essas duas letras, a gente pode pegar esse número e colocar ele em evidência, que é justamente colocar ele aqui na frente do parênteses. Então eu joguei ele lá para fora. Então o 3 está multiplicando, na verdade, R mais X. Se você fizer distributiva, 3 vezes R dá 3R e 3 vezes X dá 3X. Por que eu precisei colocar isso em evidência? Para pegar esse 3 que está multiplicando e passar aqui e dividindo o 120, porque agora ele está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. E 120 dividido por 3 dá 40. Aí eu cheguei nessa expressão aqui, que R mais X é igual a 40. Por que essa expressão aqui já é a nossa resposta? Porque quem é o R mais X? Que é justamente esse pedacinho que eu tinha colocado aqui, ó.
Esse pedacinho do meio é o raio da circunferência intermediária. A gente tem 3. Então, o raio dessa circunferência aqui, ó, da intermediária, era o raio da menor mais x. Aqui era R, botei mais x, cheguei no raio da circunferência intermediária. Então, se eu somar o raio da pequena mais esse valor x, eu chego no raio da circunferência intermediária, que é igual a 40, que está na nossa alternativa na letra D. Maravilha? Tudo bem? Então era uma questãozinha um pouco mais elaborada, porque misturava aí geometria com álgebra e você tinha que fazer essa relação do que eram os termos da PA com o raio e como é que esses raios estavam aumentando em função aí em função dessa, para manter essa PA e ao final você somar, chegar no 120. Maravilha? Pessoal, dá um pausa depois, vai acompanhando toda a resolução dessa questão, ok? Principalmente no que eu fui marcando aí, fazendo essa tradução do que é raio da circunferência e com os termos da PA. Maravilha? Obrigado e até a próxima.